E aí pessoal, Kaique Pituba aqui e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre luz, né? Luz é um tema que parece à primeira vista ser muito complexo, mas a gente vai ver que na verdade é muito simples e só trata da gente entender realmente o funcionamento e o padrão, né, de formação da luz sobre os objetos. Entendendo isso a gente consegue aplicar em qualquer lugar, certo? Em qualquer trabalho nosso. Só lembrando que luz, na verdade, ela é uma parte de cor, né, como um conteúdo. Então é o que eu pretendo fazer ao longo das próximas semanas, fazer vídeos a respeito de cor, aprofundando um pouco mais nisso. Então já se inscreva aí para poder acompanhar esse processo todo aí, que certamente é algo que muita gente tem dificuldade, eu incluso, né? Tá sendo um grande aprendizado para mim também. Então vamos lá, vamos tentar entender luz, certo? Então a gente tem esse objeto aqui, mas vamos tirar ele daqui, vamos tentar entender de uma forma mais simplificada. A luz ela está diretamente associada à nossa visão, certo? Tudo que a gente vê é luz, a gente não vê nada além de luz. Então, basicamente funciona da seguinte forma, certo? A gente tem uma fonte de luz, eita, a gente tem aqui uma fonte de luz, esse é o Sol, você já deve ter ouvido falar. E o Sol ele é uma fonte de luz, certo? Como eu acabei de falar, e ele emite luz. O que ele emite, esse tipo de luz que ele emite, né? Que são dois basicamente, é a luz emitida. Muito óbvio. Certo? E a gente tem aqui os objetos, enfim, vamos representar um objeto aqui. Aquela esfera lá. E no momento que a luz atinge a superfície do objeto, ela é refletida. Certo? Ela é refletida e atinge o nosso olho, que é o nosso órgão responsável por processar esse elemento da natureza que é a luz. Então, quando esse reflexo aqui atinge nosso olho, isso que gera a nossa visão, né? A gente vê os objetos à nossa volta, especialmente os objetos que não emitem luz. No caso do que emitem luz, a luz simplesmente viaja direto para o nosso olho. Isso acontece quando a gente olha direto para o sol, direto para uma lâmpada, para o fogo, enfim, qualquer outra coisa que gere luz. Então a gente tem a luz emitida e a luz refletida, tá? Que é a luz que ela é emitida, reflete um objeto, ou dois, ou três, enfim, pode variar, e atinge o nosso olho. E esse processamento dessa informação que é feito no nosso cérebro é a nossa visão. Agora, quando a gente vamos tentar aplicar essa ideia em uma demonstração um pouco mais realista, aí existem outros fatores. Esse padrão não é simplesmente aqui tem luz e aqui não tem luz, né? Ele se torna um pouco mais complexo. A gente vê que existem outras variações mais sutis acontecendo aqui no meio e é isso que a gente vai tentar entender para aplicar realmente no nosso trabalho. Então vamos lá. A gente tem aqui essa esfera, a gente tem aqui uma fonte de luz, certo? Que está emitindo luz, algo nesse sentido aqui, nessa direção, provavelmente, algo assim. A gente tem o objeto, né, essa esfera, e a gente tem a superfície a qual ele se encontra. Pra gente começar, a gente pode começar entendendo esse padrão já dividido em três grandes grupos, né? Esses grupos são os seguintes. Eles são a luz direta, que é a parte do objeto que é atingida diretamente por luz. A sombra do objeto, que é a parte do objeto que não é atingida diretamente por luz. A sombra projetada, que é a sombra que existe pelo fato do objeto estar bloqueando a luz, né, de passar para o objeto que se encontra atrás dele, nesse caso, essa superfície, essa mesa, pode ser. E são basicamente esses três grandes grupos que a gente vai ter que estar sempre observando em qualquer forma que a gente está trabalhando. A luz direta, a sombra do objeto e a sombra projetada. Porém, esses grupos podem ser divididos em elementos ainda menores, né? Então, vamos começar analisando o grupo da luz direta, certo? A luz direta é o quê? Ela é, como eu falei, tem a fonte de luz. Essa fonte de luz está aqui emitindo, né, os raios de luz, como a gente comumente ouve falar. Esses raios de luz atingem toda essa área, que é a área que a gente vai chamar de luz direta. Por que eles só atingem essa área? Porque chega um momento que ele tangencia aqui, ele não consegue, o raio está vindo nessa direção e ele simplesmente ou ele passa direto ou ele atinge essa parte, ele não tem mais o que fazer aqui. Ele só vai ter como atingir essa parte. Então, essa parte toda é a luz direta. E essa luz direta ela podem ser observados três outros elementos dentro dela, que é
a luz principal, né, que é a parte onde a luz se manifesta mais intensamente. O meio tom, que é meio que a transição, né, entre a luz principal e a sombra, né, ele vai começar a se tornar sombra aqui no final do contato aqui com a luz direta. E o brilho, né, que é o reflexo da fonte de luz. Então vamos falar sobre... Na verdade, vamos tentar entender o principal elemento aqui, que é a luz principal e o meio tom. E esses dois fatores, eles existem por uma propriedade muito simples, porém muito importante da luz, que é a luz, ela reflete com intensidade maior, certo? Quando ela atinge perpendicularmente uma superfície, um plano. Então, se a gente tem aqui esse objeto, vamos supor que é um livro, né? Um livro visto de lado aqui, tá? Aí você tem aqui as páginas e tal, certo? Vamos até tentar inclinar... Opa! Vamos até tentar inclinar ele um pouco, para a gente conseguir enxergar mais claramente o que eu quero falar. Esse ângulo que essa luz forma aqui, ó, ele é um ângulo bastante próximo ao 90 graus, ao perpendicular. Então, o que acontece? Ele ilumina com muito mais intensidade essa parte do que essa parte, porque o ângulo aqui, certo? Ele é muito menor. Então, né, ele perde completamente perde parte da intensidade da reflexão da luz. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma forma que está tangenciando mesmo o raio de luz, essa parte não seria nem um pouco iluminada, porque o raio está passando direto. Ele está tangenciando, ele não chega nem a tocar no plano. Então, essa diferença de ângulos é que gera basicamente a diferença entre a luz principal e o meio tom, que podem variar em diversos tons, né, dependendo do objeto e dos ângulos diferentes que podem estar ali. Mas no caso da esfera, a gente pode separar basicamente na parte aqui principal e o meio tom. Só que aí o que acontece é que essa transição é muito gradual, né, porque não existe um ângulo definido. Existe realmente aqui, ó, estamos atingindo aqui com raios de luz. Ele vai cada vez tangenciando mais até que chega um ponto que ele não atinge nada, e aí, a partir dali, a gente tem a sombra do objeto, certo? Isso que gera o meio tom e a luz principal. Essa diferenciação pode não parecer muito evidente agora, mas ela é muito importante depois, quando a gente for falar sobre cores. E além disso, a gente tem o brilho, né? O brilho, ele é nada mais do que um reflexo da fonte de luz, né? Então você, por exemplo, vai vê-lo numa bola de bilhar ou numa bola de cristal, mas não vai ver numa bola de tênis, porque a bola de tênis não é um material que reflete muito bem a luz, né? A luz sim, mas não reflete no sentido de refletir como um espelho, né? De ser algo... O material pode ser mais metálico, mais reflexivo nesse sentido, né? Isso que eu quero dizer. Basicamente são essas as propriedades aí da luz direta. E além da luz direta, a gente tem a sombra do objeto, certo? Ela constitui-se basicamente do núcleo e da luz refletida, né? O núcleo seria o núcleo da sombra, né, que a gente chama. Ou o core shadow, core shadow, na verdade, em inglês, que o pessoal costuma falar. Então, a sombra do objeto, na verdade, é toda essa parte aqui, certo? A parte que não está sendo iluminada pela luz direta. E ela está subdividida aqui, basicamente, na parte que é o core, né, o núcleo, que é a parte mais escura do objeto. Isso é importante. E a parte aqui que é a parte que tem luz refletida. Isso aqui é algo muito peculiar, né? Então vamos tentar explicar o que acontece aqui, o que está acontecendo aqui quando está falando da sombra do objeto. A gente tem, como eu já falei 1000 vezes, a fonte de luz. Agora vamos imaginar que ao invés de raios de luz, ela está tirando como se fossem umas bolinhas de luz, bolinha mesmo daquela que você bota 25 centavos no bar e o cara tem aquela máquina que joga umas bolinhas que ficam quicando, então. Vamos imaginar que aquilo ali que compõe os raios de luz, certo? Então, uma fonte de luz está tirando milhões, infinitas bolinhas em todas as direções. Essas bolinhas atingem, refletem, a gente enxerga, ok, a gente já sabe disso. Mas o que acontece? As bolinhas, elas quicam, certo? E quando a gente é arremessado uma bolinha aqui, ela quica em direção à sombra do objeto, nesse caso, e quica de volta para a gente, que é o observador. Ela quica também na própria atmosfera e reflete, né, nas partículas da atmosfera, e reflete e afeta essa sombra do objeto. E tal qual uma bolinha, de fato, quando uma bolinha você joga, ela quica com cada vez menos intensidade,
A mesma coisa acontece aqui. Cada vez que essa bolinha é quicada, cada vez que ela reflete em uma superfície, ela é refletida com menos intensidade. Então não tem como a luz refletida ser mais intensa do que a luz direta. Não, impossível. Alguns artistas vão maquiar colocando como se existisse uma outra fonte de luz aqui para deixar isso aqui mais intenso, né? Marcado e tal. Mas falando aqui puramente de luz refletida, é isso, é o reflexo, é realmente a luz está refletindo em outros objetos, na atmosfera, em outras superfícies e atingindo de volta aqui as partes que não estão sendo atingidas pela luz direta, certo? Por exemplo, na Lua, como você pode ver nessa imagem, a sombra da Lua é completamente preta, porque lá realmente não tem atmosfera, não tem praticamente nada que a luz pode refletir, então a sombra ela é realmente uma sombra quase completamente negra, sem nenhuma interferência de outros elementos, ela é só luz e sombra, e acabou. E aqui na Terra, como a gente tem sempre outros objetos, especialmente a atmosfera, a gente tem esse efeito, né, nas nossas formas. E a própria existência da luz refletida, que às vezes você pode não ver com tanta intensidade na vida real, mas ela é muitas vezes exagerada pelos artistas para tentar realmente descrever melhor a forma. A própria existência dessa luz refletida é o que gera o núcleo da sombra. Por quê? Porque se essa luz está vindo daqui, né, tangenciando a borda da esfera, nesse caso, e ela vem também por fora e atinge essas partes aqui que não são da esfera e refletem, né, nesse sentido. Dos dois lados, esses raios de luz, essas bolinhas, estão tangenciando, né, esse ponto de transição. Ou seja, eles estão passando bem perto e, como eu falei, conforme o ângulo, né, como o ângulo aqui é muito baixo, a luz se manifesta com pouquíssima intensidade aqui, por isso a gente tem esse efeito de que aqui é a parte mais escura, porque aqui a luz sempre está tangenciando, né? Quando a gente está falando de uma única fonte de luz, certo? Que é a fonte, nesse caso, uma luz emitida. Se a gente tivesse outras fontes espalhadas, provavelmente a gente nem ia ver, pelo menos não com tamanha clareza, esse núcleo da sombra. E a gente tem também aqui a sombra projetada. A sombra projetada constitui-se basicamente da sombra em si, né? da sombra que o objeto projeta. A luz está vindo aqui, ela passa direto, né? pela tangente aqui, e essa parte não é afetada pela luz, e, portanto, a gente bloqueia a passagem de luz e gera essa sombra aqui. Mas além da sombra em si, a gente tem um outro elemento que é muito importante, que é a oclusão, né? A oclusão ocorre quando existe o toque entre dois objetos, né? Dois objetos opacos estão se tocando, no caso a superfície aqui e o próprio objeto, e aí a sombra aqui ela é muito mais intensa, né? Primeiro porque, como os objetos estão se tocando em algum ponto aqui, não tem como a luz chegar dentro desse ponto, lá é completamente escuro, certo? E também, como no caso da esfera, né? A gente tem, já falamos aqui da dinâmica de reflexão, né, dessas bolinhas que estão quicando. A mesma coisa acontece aqui, só que como cada vez que ela reflete, ela perde intensidade, é o que acontece aqui. Ela não consegue, porque para penetrar essa parte aqui, ela teria que refletir várias vezes, né, para poder atingir essa partezinha daqui de baixo. Como ela perde intensidade conforme ela reflete, aí a gente tem essa área que é a área mais escura da composição toda, não só do objeto, que é o caso do núcleo da sombra, mas de toda a imagem aqui. Esse deve ser o ponto mais estranho, que é o ponto de oclusão. Então, se a gente tem sempre duas superfícies opacas, eu ia falando otacas, duas superfícies otakus, duas superfícies opacas, a gente tem, se tocando, a gente tem na área de contato essa parte que é bastante escura. Outra coisa importantezinha sobre a sombra projetada é isso aqui, ó. Conforme a distância do objeto, a borda da sombra vai ficando desfocada, ó. Isso também. A ideia é que você, na verdade, tente observar isso no dia a dia, certo? Então tá, demos nomes aí a essas partes de vários grupos. E a ideia é que a gente passe a observar isso em outras formas, né? Então, por exemplo, se a gente tem um cubo, né? Vou tirar aqui essa esfera. E a gente tem um cubo. Eu consigo identificar no cubo aquelas partes, né?
A gente tem aqui a nossa luz principal, que está dentro do nosso grupo, que é a luz direta, né? Ou seja, toda essa parte está sendo atingida diretamente pela luz, certo? A gente tem aqui o brilho, tudo contido na parte de luz direta, como eu havia falado. E a gente tem agora muito mais evidente o meio tom, né? Que está nessa face, que a gente consegue separar bem. Essa aqui é o meio tom e esse aqui que é a luz principal, certo? A gente tem a sombra do objeto aqui. A gente tem dentro da sombra do objeto quais eram as partes? Era o núcleo, né, que está na parte que está mais distante aqui de onde vem a luz refletida, né? A gente consegue ver a sombra projetada e na sombra projetada a oclusão. Então, na verdade, é esse padrão que a gente começa a entender e aplicar em qualquer forma. E essa é a palavra-chave quando a gente está falando sobre luz. Falei tudo aqui, a gente decorou um bocado de nome, mas na verdade não é isso que é necessário. O necessário, o que é fundamental, é você compreender a forma em 3 dimensões. Você realmente imaginar, pensar quase como um escultor pensaria. Então o maior erro quando a gente está falando de luz e sombra é você não levar em consideração a forma tridimensional do objeto que você está pintando. Pronto, a gente fez o nosso rascunho do cubo, nossa linha, nossa line art, e a gente quer iluminá-lo, a gente quer fazer a luz e a sombra dele. Qual é o maior erro? É, por exemplo, vamos imaginar que a luz está vindo da direita, certo? Então, algo parecido com a imagem anterior. A luz está vindo aqui da direita, um pouco de cima, portanto, né, naquele caso, o nosso plano mais iluminado era esse aqui estava mais ou menos, era o nosso meio tom, certo? Só que, e qual é o erro que o pessoal comete tanto? É você... a luz está vindo dali, eu vou fazer... O cara faz basicamente imaginando até como se fosse uma esfera. O cara pega... Então a gente pega aqui o nosso pincel, né? Aí o cara ou a garota começa a pintar. Não, tá vindo dali, então essa aqui é a parte que está iluminada, né? Pronto, temos aqui... E aí o cara... Aí muitas vezes a gente pega o branco... Pronto. Não faz sentido nenhum. Você tá representando algo bidimensionalmente. Isso não tem tridimensionalidade alguma. Certo? Se a gente pegar e... Ou então o cara pega, até tem uma noção, né, de que a luz está vindo da direita, né, que deveria iluminar esse plano, mas só que ele faz essa transição estranha, né, que é uma coisa muito... Isso não faz sentido. Isso não está descrevendo a forma. Para descrever a forma, você tem que entender sua forma. Para entender sua forma, você tem que saber, ó, esse plano, em que ângulo em relação ao raio de luz que está atingindo ele aqui? Ele está mais próximo de 90 graus, ou seja, a luz está atingindo ele meio de frente, perpendicularmente. Pronto, então esse aqui é o mais intenso. O outro vai ser menos, né? Porque a luz já está num ângulo mais quase de raspão aqui, mas ainda vai ter um pouquinho sim de luz, certo? Então é isso que a gente tem que entender quando a gente está falando da nossa forma tridimensional e da luz, né? Luz é essencialmente a compreensão da forma, você entender a sua forma em 3D. Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos de alguns artistas que eu separei aqui, pra gente ver. Primeiro, na verdade, tem uma foto aqui que eu acho que ela é um representativo muito bom da realidade. Então temos aqui essa cena, né? Essa cena bastante agradável, de frutas. E vamos observar, por exemplo, essa parcela aqui de cima, certo? Esse grupo aqui dessas maçãs e laranjas aqui em cima. Vou dar um tempo para você tentar localizar tudo aquilo que eu lhe falei, certo? Você pausa aí e tentar observar isso, e aí eu vou comentar a respeito agora. Então a gente tem a luz vindo de cima, né? A gente vê isso pelo brilho, pela separação clara que a gente vê aqui entre a parte de luz e a sombra, né? E aí aqui na sombra a gente vê muito evidentemente, né, a luz refletida e o núcleo da sombra, o brilho aqui, até um meio tom na parte de luz direta aqui, ó. A gente consegue ver um meio tom existindo aqui, certo? Aqui também, ó, na laranja. Aqui a gente vê a luz refletida, o núcleo, enfim, você consegue localizar tudo isso, até uma sombra projetada, que está projetada desse outro objeto aqui, né, da própria prateleirazinha. A mesma coisa aqui embaixo, esses pratos de cima estão projetando aqui embaixo essa sombra, e aí a luz só passa nessa parte, aí você consegue ter na verdade aqui um meio tom que já está um pouco menos evidente, provavelmente por quê? Por causa do material, né, da textura do
dessa outra fruta que é diferente, e aí a luz vai se comportar diferentemente de acordo com o material. Isso você consegue ver aqui nessa própria imagem. Por exemplo, a gente tem essa porcelana aqui, né, que ela tem uma propriedade de refletir muito mais, então ela reflete mais o brilho, é muito intenso, aí até mesmo a própria fruta que está aqui do lado, ela é claramente refletida, que a gente vê que é amarelo, bem intenso, certo? Como deve ser, né? Porque afinal a luz, ela vem aqui, reflete amarelo e o amarelo é projetado aqui, mas dependendo do material podia não ser tão evidente assim. Então é realmente isso, exercitar, você pode fazer isso, tentar botar uma luminária e colocar algumas frutas e tentar observar esse padrão e praticar, e estar sempre atento ao padrão que isso forma, né? E a gente vai ver agora como alguns artistas aplicam esses conceitos, né? Então a gente tem aqui John Singer Sargent, um retratista sensacional, e a gente tem essa pintura dele, e a gente vai conseguir observar aqui também a aplicação de todos esses conceitos, né? A gente vê, primeiro, uma diferença clara, né, da luz direta, separação bem clara da luz direta e da sombra do objeto, nesse caso do personagem, né? A gente tem até uma sombra projetada aqui do próprio nariz, né? Afinal, a luz vem nesse sentido e projeta uma sombra no próprio rosto dele mesmo, certo? Uma sombra do nariz aqui, nessa área, né? E a sombra aqui, enfim, do objeto. A gente vê a luz refletida mais intensamente nessa parte, ó. Por quê? Porque a luz reflete na superfície que é branca, portanto, ela reflete maior quantidade de luz, né, do que uma superfície preta, porque a superfície preta está absorvendo a maioria das cores e a branca está refletindo a maioria delas. Isso gera, né, esse reflexo aqui na papada dele. E isso pode ser, você pode tentar encaixar aqui ao longo de toda a pintura, né? Ele pega aqui, ó, a sombra e mistura. Tem um ponto aqui que ele usa até isso como um elemento da composição, né? E quase não tem diferença entre a parede e a roupa do sujeito. Lembrando que nesse caso, só uma observação, a gente está falando de luz direta, né? A luz do sol, no caso, na verdade. Provavelmente aqui a fonte de luz é o próprio sol. E no caso da luz do sol diretamente, ela gera essa diferença clara, né? Essa separação bem óbvia entre a sombra e a luz direta. Porque se fosse um caso de uma luz nublada, essa diferença, eu na verdade tinha até um exemplo aqui para exemplificar isso. Por exemplo, aqui a nossa luz do sol, ela tem essa diferença bem clara, né? Da luz e da sombra. Tá bem evidente onde é luz e onde é sombra. Se a gente tivesse um céu nublado, por exemplo, uma luz difusa, essa diferença seria muito menos óbvia, seria muito mais gradual, tanto na sombra projetada, ó, se a gente comparar, né, quanto na sombra do próprio objeto. Porque a luz, ela meio que fica meio embaralhada, os raios de luz eles perdem um pouco do sentido, e aí quando chegam na superfície, eles não estão tão definidos como no exemplo do sol diretamente agindo. Mas voltando lá, a gente tem um outro artista fantástico aqui, que é Phil Hale, né? No caso dele, ele praticamente ignora a existência da luz refletida, né? Você vê que a sombra do objeto se mistura com a sombra projetada, tá vendo? Essa sombra aqui é projetada por essa perna, certo? E essa sombra é uma sombra do objeto dessa perna. E elas se misturam, que chega uma parte que você não consegue diferenciar o que é projetada, o que é sombra do objeto. Porque não existe uma luz refletida que vai evidenciar a forma da sombra do objeto, certo? Então, é meio que o cara aplicando todos esses conceitos de forma diferente, né? O oposto acontece com Leyendecker. Ele faz o que eu até citei antes. Ele cria uma fonte artificial de luz, eu tinha até riscado aqui antes, né, para gerar esse efeito de brilho, né, em volta aqui nas bordas da sombra da figura, né? Essa luz muito mais intensa do que a luz direta, só que aí ele manipula para ter a impressão de que na verdade existe uma outra fonte de luz. Então eu falei tudo que eu realmente queria falar, eu falei até demais, o vídeo está um pouco longo, mas eu espero que tenha coberto a maioria das dúvidas aí, pelo menos o básico do entendimento sobre luz e sombra, tenha servido para você para isso.
Semana que vem estarei postando aí um vídeo aplicando todos esses conceitos, tentando demonstrar realmente a aplicação dessas ideias teóricas na prática. Curta aí o vídeo para dar aquela força, comente, por favor, comente alguma crítica, algo que ficou faltando, se eu fui muito confuso, se eu fui pouco didático. Eu realmente quero aprender com isso, quero aprender a ensinar melhor. E o que você precisar de ajuda, comenta aí, também segue lá no Facebook, vou deixar tudo aí no final do vídeo, tem tudo na descrição também. Facebook, Instagram, Twitter e qualquer coisa é só falar comigo. Um grande abraço pessoal e até a próxima. Falou!